É o professor Alberto, Geografia do canal do Professor Total, passando aqui para a gente conversar um pouquinho a respeito da guerra Israel-Gaza, que aliás eu prefiro falar diferente do que a mídia está trazendo, tá? Israel e Hamas, pois este grupo terrorista, que não tem nada de império, contra-ataca. Hamas contra-ataca, Operação Tormenta de Al-Aqsa. Nossa, ficou até sonoro esse título, né? Um título hollywoodiano, mas na verdade é a realidade. Este grupo terrorista, o Hamas, juntamente com outro grupo que é a Jihad Islâmica e outros menores que lutam pela causa palestina, se juntou aí para fazer um contra-ataque a Israel nesse 7 de setembro. No dia de ontem, que acaba de entrar para a história. Alguns especialistas estão dizendo que este é a segunda guerra do Yom Kippur, pois a primeira aconteceu há 50 anos e um dia. Este atentado terrorista, essa guerra instalada, Benjamin Netanyahu, que é o premier israelense, diz: estamos em guerra, pegou Israel de surpresa. E é uma situação que vai ser cobrado do governo israelense, esse pego de surpresa. Porque nós conhecemos, o pouco que a gente conhece, ou que a gente ouve falar a respeito da inteligência israelense, é que ela é muito eficaz e eficiente naquilo que ela se propõe a fazer. Foi pega de surpresa, algo tem acontecido. Porque o ataque realizado pelo Hamas foi muito bem orquestrado, foi muito bem preparado para atingir Israel por céu, por terra e por mar. Você tem algumas imagens aí na internet passando, mostrando, por exemplo, o avanço cortando as cercas com um trator, levantando a cerca, eles passando aos montes, já entrando, atirando. Outros usaram um tipo de mecanismo, conectando alguns carros, alguns veículos, tipo motos, no estilo parapente e atravessando as cercas, né, para ir para o lado, o muro, para ir para o lado israelenses, já descem ali atirando em civis, atirando em pessoas inocentes, né, turistas. E esse aí é uma outra questão, né? E eu quero fazer alguns comentários, citando inclusive o Hezbollah, que é aquele grupo terrorista que está lá no Líbano e que já entrou na guerra. Deixa eu mostrar aqui para vocês, vamos ver se vocês conseguem acompanhar. Aqui eu tenho um desenho que eu elaborei aqui no quadro, um rascunho, para que vocês tenham noção de onde está Israel. Israel tem aqui o seu litoral para o mar Mediterrâneo. Nós temos aqui a península do Sinai, que é Egito, tá? Nós temos aqui a Jordânia, aqui em cima a Síria, temos nessa região aqui as colinas de Golã, né? O Líbano, de onde está partindo aí o Hezbollah. Aqui tem Tiro e Sidom. Sidom ontem festejou o ataque pelo Hamas a Israel, né? Eu coloquei cenas em um vídeo ontem que eu fiz aqui, um vídeo mais no final do dia. E aqui nós temos Tel Aviv, o Mar da Galileia, Mar Morto, aqui, mais ou menos aqui, é onde se situa Jerusalém. E eu coloquei alguns pontos aqui no quadro para mostrar para vocês em tópicos o que eu quero comentar. Primeira coisa são as bandeiras de Israel. E eu mostrei ontem no final do dia, se você for aqui no Instagram, você vai encontrar, né, e nos meus vídeos, algumas homenagens, alguns apoios dados às nações do mundo. A União Europeia, né, se posicionou. Nós temos aqui a Austrália, Berlim, né, a Alemanha tem se posicionado. Aqui a Austrália, né, o Empire State, né, com mais de 440 metros de altitude, colocou lá, estampou a bandeira. Nós temos também aqui o Irã, em Teherã, na Torre Azadi, uma das mais conhecidas, tem uma foto aí sendo mostrada, só que mostrou a bandeira da Palestina. Você sabe que o Irã é inimigo histórico de Israel. E aproveitando aqui, há aí um burburinho, uma conversa aí pelos corredores da internet que precisa investigar se o Irã ele está presente nesta guerra financiando Hamas. Gente, obviamente que está. Historicamente, já é conhecido de todos que o Irã financia o Hamas com armamentos, né, com dinheiro para atacar Israel. Aliás, esses ataques a Israel é por aquilo que Israel é, né? Fazendo uma análise aqui.
por aquilo que Israel é. É o único país não muçulmano ali no Oriente Médio, em meio a tantos outros. A gente sabe que tem todo um contexto histórico para tudo isso, não é? Mas é o único país. Então não é simplesmente criar um Estado da Palestina por causa da causa palestina. Eles usam a causa palestina e o povo palestino como escudo para realmente realizar os seus propósitos. Qual é o propósito do grupo Hamas, da Jihad Islâmica, de vários extremistas aí que se dizem aí muçulmanos e islâmicos? É varrer Israel do mapa, é varrer cada judeu do mundo para que não exista mais essa etnia. Não é mesmo? O que eles querem promover sobre o povo judeu, sobre o povo de Israel, é realmente aquilo que a gente conhece como genocídio. O que é um genocídio? O significado de genocídio é o extermínio de uma população por motivos étnicos. E aí, esses extremistas têm isso como meta, como objetivo. Sim, você pode até discordar de mim. Mas olha essa imagem aqui que eu recebi agora pela manhã. Eu recebi essa imagem aqui desses terroristas entrando em uma casa e encontraram lá comida e muitos deles gritaram assim, vinho, vinho, vinho. E normalmente quem é islâmico e muçulmano não é dado a bebida. Quem é verdadeiramente não é dado a bebida. Então não são realmente aqueles que lutam pela causa palestina. São realmente criminosos. Eu estou apontando em cima de um vídeo, ensinando de outras coisas. Por exemplo, eles não respeitam as regras de guerra. Para quem não sabe, toda guerra tem regra. Achava que não? Mas sim. Por que a gente fala, né, sobre crimes de guerra? A gente fala sobre crimes de guerra porque durante uma guerra não se atinge escola, não se atinge, por exemplo, hospitais, né? Não estupram mulheres, não fazem refém do jeito que eles estão fazendo. Então, eles têm feito aí muitos reféns. Ontem à tarde, para o início da noite, aqui no horário do Brasil, né, por volta aí das 19 horas, 18, 19 horas, alguns que foram sequestrados pela manhã tiveram liberdade, foram soltos, mas isso tem um objetivo, né? Qual é o objetivo? O objetivo é pressionar Israel e principalmente para soltar aqueles que foram capturados. Depois eu vou lembrar o nome, mas teve um soldado israelense que foi preso por 5 anos, teve 5 anos na cadeia, e ele recentemente, tem pouco tempo que ele foi libertado, mas em troca de mil homens do Hamas. Então a gente sabe que eles vão partir para esse tipo de estratégia. Minha análise que eu faço também, a forma como o Hamas invadiu, né, atacou Israel, a forma como eles estruturaram isso, passa para mim uma ideia que tem algum agente novo no meio. Não vi ninguém falando sobre isso. Pode ser que eu esteja equivocado, mas deve ter algum agente novo ali, algum especialista que fez toda essa arquitetura do ataque, essa engenharia da guerra contra Israel. Porque não era a forma de ataque, né, que usualmente vem acontecendo. Então algum componente aí, algum mestre tem dado esse suporte, ou algum país com seus estrategistas para atacar Israel. E aí a gente tem o Hezbollah. Tudo que eu estou falando já está aqui, depois eu deixo vocês verem meus pontos. Né? O Hezbollah, ele tem, no dia de hoje, no dia 8, ele já iniciou o ataque. Ele ameaçou ontem de dar apoio ao Hamas, mas eles realmente realizaram os ataques hoje com rockets, com mísseis. Já tem cenas mostrando o avanço pela terra, quebrando ali as cercas e avançando pelo norte de Israel. Já tem notícias de combate homem a homem no norte de Israel. O governo israelense e a IDF, né, que é as forças de defesa israelenses, o exército, já tem convocado a população, mandado alerta à população que se situa no norte, ali na região da Galileia, se puder, para que no máximo 24 horas a 48 horas saiam dessa região para evitar um mal maior. Tem cenas que eu quero mostrar agora, que eu acabei recebendo agora pelo início da manhã, do aeroporto de Ben Gurion, que é um potencial alvo, tá? É um potencial alvo
desse grupo terrorista, atacar. E está apinhado, cheio de turistas e judeus querendo ir embora de Israel para se salvar. A maioria são turistas, ok? Então, fake news também. Muita fake news na internet a respeito desta guerra. Precisa filtrar muito bem o que está acontecendo. Desconfie de muitas informações. Olha essa imagem aí, que foi produzida pelo pessoal do Hamas, dizendo as áreas ocupadas pelo Hamas no dia de ontem em poucas horas, em torno aí de 7 horas. Né? Você vai ver essas áreas aí, esses destaques, né? E os avanços que estão acontecendo. Isso aí não representa a realidade. E note bem, isso é uma técnica militar, né, de confusão aí mental, tanto da população, e tentativa de dissuadir aí mentalmente os militares, oposto, né, com falsas informações, tá? Falsas informações. Isso é uma fake news. Isso aí normalmente é feito pela Síria, tá? Então, eles aprenderam aí com os sírios, não sei, né? Mas normalmente é uma técnica empregada aí pelos sírios. Deixa eu mostrar aqui outro ponto que eu quero destacar aqui com vocês. Então, crimes de guerra, Gaza. A autoridade palestina, Mahmoud Abbas, foi pressionado ontem, né, para fazer pressão no grupo Hamas para que faça um cessar-fogo e inicie conversações. Mas até agora ele está em silêncio. O Hamas e o Fatah, né, eram grupos rivais politicamente. Eles tiveram racha entre 2007, 2009, 2011. 2011 para 2014 eles fizeram aí uma aliança, voltaram a se unir, mas a faixa de Gaza praticamente é administrada e tomada depois que Israel abriu mão em 2005, salvo engano, né, deixando para a autoridade palestina administrar a faixa de Gaza, mas o Hamas é que realmente manda e domina nessa região, infelizmente. Então eu acredito, posso estar equivocado, né, mas nas próximas horas, nos próximos dias, Israel vai realizar um ataque terrestre, não só pelo ar, mas pelo mar e terra em Gaza, né? Alguns prédios, vocês têm aí imagens que eu estou mostrando aqui agora, imagens de Gaza, onde alguns prédios que já foram identificados pela IDF como prédios de apoio e suporte ao Hamas e Jihad Islâmico estão sendo destruídos, tá? Estão sendo destruídos. Eu acredito que em algumas horas, se fosse o caso, Israel varreria Gaza do mapa, tá? Porque o potencial bélico de Israel é muito superior. Então, não é a vontade de Israel. Israel tem um bom relacionamento, quer desenvolver esse bom relacionamento com os palestinos, mas grupos terroristas como o Hamas, Jihad Islâmico e Hezbollah e outros países como o Irã não querem. E já que eu falei Irã, né, existe aí uma conversa nos corredores da internet que está dizendo que o Irã não tem nada a ver, precisa investigar isso, não podemos ficar apontando. Mas eu discordo. Eu acredito, é uma crença minha, uma opinião minha, que o Irã está por trás, sim, dando suporte à distância ao Hamas, ao Fatah, à Jihad Islâmica. Fatah não, Jihad Islâmica. Né? Financiando com recurso financeiro e com armas, com bombas. Ontem, em torno de 5.000 rockets de foguetes foram lançados contra Israel, e o Iron Dome ali, ele tentou barrar, né? Barrar todos esses lançamentos. Eu vou voltar no Irã, calma aí. E tentou barrar. A gente sabe que o Iron Dome é um sistema de defesa, é o melhor sistema de defesa do mundo. Eu vi ontem até críticas contra o Iron Dome, dizendo que não é nada daquilo que se parece, mas sim, ele é um sistema de defesa eficiente. Só que eles fazem análise, e aí pense bem como que isso acontece. Analise, por isso que eu falo, você tem que observar. Eles precisam ser os mais efetivos possíveis. Enquanto, quando são lançados os mísseis contra Israel, eles fazem análise. A análise é a seguinte, meus caros, para que vocês possam ter um entendimento claro dos sistemas de defesa. Se um míssil direcionado a Israel vai cair em uma área urbana, eles vão fazer toda a análise, isso é feito em milésimos de segundo, e um míssil é lançado aí e ele intercepta o que foi lançado contra Israel no ar e explode. Aí só tem uma consequência, que é a queda de metais sobre o local, a região ali, porque vai explodir e vai cair peças, não é mesmo?
Essa é uma consequência desse tipo de contra-ataque, né, de defesa. Mas dos males o menor. Agora, o segundo ponto, e nem sempre é eficiente, às vezes vai fazer o cálculo ali, mas por algum motivo ou outro erra, e aí às vezes um míssil passa, como aconteceu ontem e atingiu um assentamento, né, de colonos ali na região de Belém. Agora, quando o míssil é direcionado e ele faz o cálculo e vai cair em uma área rural, em uma área de plantação, não é interceptado, né? Não é interceptado. Então você vai observar, não vai cair em assentamento, não vai cair em casas de pessoas, mas sim no campo, eles deixam cair. Ok? É assim que funciona. E quando são feitas essas análises, são emitidos para a região que vai cair aquele míssil, não é todo Israel, é para aquela região, uma sirene. E essa sirene soa, a partir do momento que ele está soando, ele soa por 90 segundos, né? Em média. Por quê? Porque as pessoas têm 90 segundos para ir para um bunker, para ir para um abrigo. E nesse abrigo ali tem água, tem alimento, tem TV, tem rádio, tem sinal de internet para que as pessoas possam acompanhar. Então fica ali um tempo, né? Quando eles têm uma segurança ou quando a IDF manda uma mensagem, eles saem daquela região e voltam às suas vidas. Então ontem há vários relatos de pessoas que fizeram isso várias vezes durante o dia para se preparar. Bom, deixa eu voltar aqui no Hezbollah. E aí eu vou conectar lá com o Irã. O Hezbollah tem um maior poder de fogo do que o Hamas, tá? Então a gente sabe, ele entrando nessa guerra, a guerra vai ser muito mais endurecida do que uma guerra contra o Hamas. O poder de fogo, o poder bélico deles é muito superior. E aliás, voltando aqui no Hamas, os foguetes que eles lançam, você tem foguetes ali financiados pelo Irã que são de alto poder de destruição, são foguetes militares, mísseis militares. Quando eu falo foguete, mísseis, tá? Mas você também tem aqueles foguetes caseiros que tem aí. Se você entrar na internet, você vai ver como é que faz o foguete. Infelizmente, esse tipo de informação está na Deep Web. E eles têm esse tipo de construção para poder ali confundir, enquanto os de maior destruição estão no meio e tentam atingir o alvo que eles desejam. Só que o alcance desses caseiros ele é menor, obviamente, do aqueles que são militares. Então tem muita gente preparada tecnicamente para poder produzir esses caseiros aí, por isso que eles produzem em larga escala e tentam aí confundir o sistema de defesa de Israel. Outra informação. Por que o Irã está aí? Está nessa questão. O Irã, eu acredito que esta guerra, né, que aconteceu é para criar uma distração e evitar algumas aproximações. Alberto, diga. O que eu quero dizer é o seguinte: a Arábia Saudita, entre outros países, estão se aproximando de Israel para desenvolver laços comerciais, diplomáticos, a aproximar, entrar em processo de paz. Então nós temos a Arábia Saudita, que é um dos maiores países aí onde é propagada, desenvolvida o islamismo. É um dos países mais fortes em termos de cultura islâmica, da religião islâmica. E esse país se aproximando de Israel, né, principalmente aí com a aproximação estadunidense, tem criado situações no mundo do Oriente Médio, no mundo islâmico. Então o Hamas sabe que se acontecer essa aproximação e esses laços se tornarem cada vez mais fortes, mais próximos, né, toda a narrativa que eles têm construído vai cair por terra em algum momento. Então esse tipo de ataque, esse tipo de situação é para trazer uma distração e provocar Israel para entrar e arrasar Gaza, porque aí possivelmente a Arábia Saudita vai dar um passo atrás e não vai realizar essa aproximação, ok? A outra coisa, o Irã sempre teve aí uma rusga, um desacerto diplomático com a Arábia Saudita, eu quero colocar assim. Mas nos últimos tempos aqui, a China promoveu uma aproximação das duas nações.
tem promovido aí uma aproximação diplomática e o Irã não quer que o inimigo mortal de Israel, biblicamente falando, né, a antiga Pérsia, não quer que aconteça. E aí é tentativa também de dissuadir Marrocos, Bahrein, Emirados Árabes Unidos e as nações que estão árabes de orientação religiosa islâmica de não se aproximar de Israel. A ideia é varrer Israel do mapa. Por fim, eu quero dizer para vocês aqui que futuramente essa questão da falha da inteligência israelense vai ser discutida, vai ser jogada no ventilador e o atual governo vai ter que responder isso de uma maneira muito clara e objetiva, porque o povo judeu vai cobrar. Ok? Aguarde essas informações aí. E eu acredito que eu tenho pontuado aqui de uma forma bem assertiva do que está acontecendo, trazendo esses comentários, essa análise desse cenário de guerra entre Israel e Hamas. Ok? Então, olha, fica aqui comigo, acompanhe o meu canal, tem um link aqui nos destaques que mostram, te direciona para o nosso grupo no Telegram. Ok? Brevemente você vai conhecer um pouco mais sobre isso no nosso curso, né? Nosso curso Jornada da Geopolítica, onde eu vou te ensinar a pesquisar, a entender, a fazer análise sobre o mundo geopolítico. Ok? Um forte abraço para vocês e esperamos que essa guerra não seja tão longa como parece que vai ser. Até mais.